Ô, Lucas, acho que começou a gravação, você que comanda aí, tá? Apertura. Acho que o pessoal está entrando na sala, né? Sim. Amin, quer começar? Você que... Um minutinho. Ok? Você me dando ok, a gente começa. Ok, vamos lá, vamos respeitar 19h42 em ponto agora. Perfeito. Totalmente. Então tem isso, senão a gente toma um arquivamento ou uma revelia, né? Tem que ser no horário. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar aqui participando desse evento. Gostaria de iniciar a noite agradecendo a presença do Dr. Marcel Marques, que é juiz do trabalho aqui do TRT da 15ª Região, professor. O Lucas vai fazer maiores apresentações. O Lucas, que é o nosso presidente da Comissão de Gestão de Escritório, juntamente com a Camila, que é vice. Agradecer desde já todo o trabalho e empenho que vocês têm desempenhado aí à frente dessa comissão. Em nome da presidente Luciana Freitas, aqui da subseção de Campinas, desejar a todos e a todas uma boa palestra, uma boa noite de trabalho, e eu vou ficar aqui ouvindo, porque hoje eu sou um mero aluno do conhecimento de todos vocês. Um bom evento e uma boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigado, doutor André Amin. Meu nome é Lucas Ciarroque Malavaz, sou presidente da Comissão de Gestão de Estudos em Escritórios de Advocacia da OAB Campinas. É um grande prazer estar com vocês aqui. Eu gostaria de agradecer ao OAB Campinas pela oportunidade. Gostaria de agradecer à diretoria da OAB Campinas, na pessoa do Dr. André Amin, aqui presente. E gostaria também de apresentar as pessoas aqui comigo. Hoje eu tenho a Camila Serrano, que é a vice-presidente da Comissão NOS, de Gestão de Estudos em Escritórios de Advocacia. E eu tenho o nosso palestrante, que é o Dr. Marcel Marques, juiz do trabalho da 15ª Região e professor de Direito e Processo do Trabalho, além de ser uma pessoa muito gente fina, com uma linguagem muito acessível. E, claro, por quem eu nutro uma admiração ímpar. Hoje ele vai falar um pouquinho para nós, pessoal, sobre o olhar dos juízes do trabalho ou do judiciário trabalhista sobre o uso de tecnologia pelos advogados. Notadamente, PJE, que não deveria em si ser apenas uma ferramenta de acesso aos processos ou de botão de protocolos, mas um ambiente de trabalho muito rico. E também sobre legal design, visual law, jurimetria, em quais momentos fica legal isso num processo trabalhista, por ambas as partes, autor, réu, tá? Doutor Marcel, portanto, esse era o meu roteirinho, essa é a minha colinha de abertura. Eu desejo, a partir de agora, a palavra está com você. Eu desejo uma ótima fala e uma experiência muito bacana conosco aqui na OAB de Campinas. Obrigado, pessoal. Lucas, eu não vou começar por você, eu vou começar com a Ladies First, né? Então, Camila, é uma boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Aceitar o convite do Lucas é sempre um prazer e eu venho entusiasmado conversar, não é a primeira vez que a gente participa de um evento juntos e sempre estou de portas abertas e sempre muito bem recebido e gosto muito de estar nos ambientes em que circulamos juntos, isso é muito bom. Então, Camila e Lucas, muito obrigado pelo esse convite da comissão, é um prazer estar aqui com vocês. André, é um prazer te conhecer também, obrigado pelo convite, OAB Subseção Campinas, né? Como é legal poder conversar com vocês, né? Eu estou aqui em São José do Rio Preto, ainda que pertencente ao mesmo TRT 15, que tem sede aí na Barão de Jaguara, em Campinas, né? Mas eu estou aqui longe, no sertão, como eu brinco, né? Aqui a 350 quilômetros de Campinas, mas estamos juntinhos hoje e é muito bom isso. E isso só pode acontecer... Digamos, eu vou começar com uma frase bem impactante. Que é: o nosso evento de hoje só acontece porque nós tivemos uma pandemia que trouxe toda essa revolução tecnológica, ao mesmo tempo que trouxe todo o sofrimento e perdas que a gente teve, trouxe algumas revoluções tecnológicas e que não retornará ao que vivíamos antes. Isso eu posso afirmar se um dia eu pudesse ser Walter Mercado e Ligue Já, ou finada Mãe Diná, eu posso afirmar que não retornaremos àquele estágio que vivia antes.
Tanto que eu estou aqui, de cara lavada, sem filtro, sem terno, sem gravata, diferente do Lucas, né? Todo alinhado ali. Camiseta básica preta, óculos de acrílico, para conversar com vocês sobre o que nós vivemos hoje e o que pode vir a ser o poder judiciário. E eu não temo em dizer que nós vivemos apenas uma micro questão de tempo de transição. Vem aí metaverso, vem aí 5G. Se a gente se enlouquecemos, olha, eu vou denunciar um pouco a minha idade, Lucas. Eu vivi a transição do autos físicos, capinha amarela, numeração de folha por folha, furando os escritórios. Eu advoguei, vocês sabem que eu advoguei. Eu levava as defesas e documentos para apresentar em audiência na Justiça do Trabalho. Tinha que furar, tinha que carimbar, tinha que numerar um servidor, ganhando um salário de servidor, gastando muitas vezes 3 horas numerando as 500 folhas que tinha na defesa com os documentos. Eu vivi isso. Vivi como magistrado, porque quando eu ingressei na 15ª Região, em 10 de outubro de 2013, nós ainda tínhamos os autos físicos, a implantação do PJE na Justiça do Trabalho aqui no TRT 15, ela se inicia em 2014, então eu vivi essa transição, e, por fim, eu vivi essa realidade que todos nós vivemos da audiência telepresencial. E nós vamos ter que fazer uma digressão disso tudo, né? Nós vamos ter que conversar um pouco sobre isso tudo, porque, gente, se existe uma coisa que mudou a nossa vida, que eu não sei se para bem ou para ruim, se chama isso aqui, né? Smartphone. Maldita hora que Steve Jobs, lá em 2008, decidiu lançar o tal do iPhone. Se nós ficamos hoje 10 minutos sem responder uma mensagem do WhatsApp, nós somos grosseiros ou mal educados na etiqueta das redes sociais. Agora, imagina se eu fico 1 mês sem proferir uma sentença. Se eu aumento o prazo sem proferir uma sentença. O que eu estou querendo dizer para vocês? Desde 2014, com a implementação do PJE, o Poder Judiciário Trabalhista, e vou me atentar apenas ao Poder Judiciário Trabalhista, não pretendo falar de ESAGE, de EPROC, né, dos outros ramos da Justiça, mas o Poder Judiciário Trabalhista, ele se desenvolve dentro de uma plataforma. O PJE nada mais é, e eu não erro em dizer, que o Uber do Poder Judiciário. Hoje, se o Lucas estiver em Roma, assistindo o Aberto de Tênis em Roma, e tiver que protocolar até a meia-noite do horário local uma reclamatória trabalhista para não perder o prazo prescricional, ele pode protocolar. Enquanto antigamente ele tinha que passar por um facsímile, para conseguir, dentro do horário comercial, para conseguir ter acesso ao Poder Judiciário. Então, o PJE, sem sombra de dúvida, ele é uma grande plataforma, onde o Poder Judiciário está à disposição do seu público, que são as partes, né? E à disposição daqueles que estão entre a magistratura, entre o Poder Judiciário e as partes, que são os advogados. Todos os advogados ganharam com o PJE. Se a gente pensar que fechava às 18 horas ou às 19 horas as varas antigamente, ganharam entre 4 e 5 horas a mais por dia de possibilidade de protocolar uma peça. Um recurso ordinário, um embargo de declaração no último dia, né? Então, não é possível pensar a inteligência... a gente ainda acabou de falar disso, que tem inteligência artificial, né, Henrique? O Henrique já vem provocando a gente. Mas a gente não podemos deixar de pensar que sim, que essa nova forma de trabalho, essa plataformização do Poder Judiciário, ele aumenta exponencialmente o acesso ao Poder Judiciário. O acesso ao Poder Judiciário. Principalmente, os mais afetados são os advogados. Sem sombra de dúvida quanto a isso. E o que a pandemia, que além de tornar o Central Park um hospital de campanha, que vocês vão te convir, nem a ficção conseguiu pensar isso, nós não temos até hoje nenhum filme que tenha tornado o hospital de campanha e o estádio do Pacaembu, falar nas questões locais aqui,
o Central Park, desculpa, o Central Park e o estádio do Pacaembu em hospital de campanha, nem a ficção imaginou, a pandemia também nos trouxe aquela marca final, aquele ponto final da digitalização, do online, da quebra do analógico, que eram as audiências, né? A possibilidade da realização das audiências telepresenciais. Que hoje, se por um acaso nós estivermos dentro da nave espacial do Elon Musk, a gente consegue fazer uma audiência ou ser testemunha da estratosfera ou, quiçá, de qualquer outro lugar. O professor Marcel, eu só queria fazer um parênteses aí quando você fala de audiência telepresencial. É gozado, tem uma reflexão que é curiosa, né? E já provocando um pouquinho. Muitos alunos tiveram aulas, ou têm aulas com professores que... Muitos alunos nunca fizeram uma audiência presencial e estão tendo não farão! E não farão, e estão tendo aulas com professores que sabem e conhecem muito bem a dinâmica presencial, né? Eu falo muito essa frase, Lucas, que a gente viveu num momento, desculpa te interromper, claro, que a gente viveu um momento, em determinado momento, em que os professores estavam ensinando aos seus alunos algo que nunca fizeram. Nós tínhamos professores que nunca tinham feito audiências telepresenciais, ensinando para alunos que nunca farão audiências presenciais. Olha o paradoxo que a gente viveu nesse momento. Ainda que hoje, ainda me deparo, e aqui eu vou me dar a liberdade da academia, eu ainda me deparo com advogados fazendo audiência telepresencial do celular. Isso é inadmissível na minha concepção, gente. O bom advogado, que está levando a sério a sua profissão, ele tem uma máquina bem organizada, com uma boa velocidade, uma internet de alta velocidade, para participar da audiência. Que ele pode ter o PJE numa tela. Se vocês verem a minha realidade, esse aqui é o meu gabinete em casa, onde eu realizo as audiências. Eu tenho 3 telas. Eu tenho a tela do meu notebook, eu tenho uma tela de 21 polegadas, onde eu coloco o meu PJE, e eu tenho a minha tela do WhatsApp e do Facebook para depois confirmar se as testemunhas são amigas ou não. Mas a gente vai falar isso mais para frente. Então, eu trabalho com 3 telas. O advogado tem que ter isso, gente. Hoje em dia tem que ter essas telas, tem que ter essa organização para ter acesso pleno à realização da audiência. Antigamente, o que era? Ele tinha os autos ali na sala de audiência, né? Ele pedia ao magistrado, doutor, me alcança os autos para ele poder olhar se tinha algum documento que ele queria apresentar para a parte contrária. Ou ele tinha a tela do PJE na sala de audiência, onde ficava ali a ata, né, transcrita. Hoje o advogado tem que ter no seu computador todo esse esquema. Não pode querer fazer audiência do celular. Me parece inconcebível. Acho que o cliente merece esse respeito do advogado estar bem preparado. O André falando aqui da Junta de Conciliação e Julgamento. É antes de 98, hein, André? É antigo mesmo, hein? Essa é antiga mesmo, hein? E a Junta se extinguir em 98, hein? Então, gente, a gente tem que lidar com essa nova realidade. Como eu sempre falo, o ponteiro do relógio não volta. E me parece que nós estamos menosprezando o PJE, Lucas, eu falo exatamente esse termo, nós estamos menosprezando o PJE quando a gente acha que o PJE é única e exclusivamente um formato de PDF daquilo tudo que era impresso, que antigamente nós imprimíamos. E não pode ser. Não pode ser. O PJE, ele amplia consideravelmente, senhores advogados, os 20 que estão aqui participando conosco, amplia consideravelmente todas as formas de exposição dos fatos. Que coisa mais incrível do que poder expor os fatos com maior precisão possível. Não se esqueça, e é um exercício de empatia que eu peço a todos os advogados. Hoje, no dia de hoje, segunda-feira, 20 de julho, eu fiz 14 audiências. 14 audiências. Ontem, que era domingo... Não, hoje é quarta-feira, desculpa, né? Quarta-feira, 20 de julho. Ontem, terça-feira, eu cheguei do vôlei, porque eu jogo vôlei à noite, eu abri o PJE e eu analisei, ainda que de forma não pormenorizada, as minhas 14 audiências que eu tinha hoje. Eu consegui ler o que diz a inicial, li a contestação, consegui fixar os pontos controvertidos para fazer as minhas audiências de hoje. Em regra, os advogados fazem uma audiência. Eu fiz 14. Então, eu preciso que vocês, ao se manifestarem para o juízo,
sejam da forma mais lógica e clara possível. E o primeiro ponto de ser lógico é ser cronológico. A cronologia é o primeiro ponto da logicidade. Se o meu contrato começou lá em 20 de janeiro de 2019, eu não tenho que relatar um evento de 2022 antes de um evento de 2020. Eu tenho que escrever de forma cronológica aquilo que eu vou explicar ao magistrado, para que ele possa, e aí é um exercício de empatia que os senhores têm que fazer. Os senhores têm que ler a petição de vocês, seja a petição inicial, seja a contestação, e conseguirem, através das palavras que os senhores estão colocando ali naquelas peças, entrarem dentro daquele ambiente de trabalho, se sentirem localizados dentro da empresa ou do ambiente de trabalho do reclamante. Fala, doutor Lucas. Uma pergunta que cabe muito ao momento. Nessa hora de mostrarmos a cronologia, você acha que o uso de ferramentas de tecnologia, por exemplo, um legal design, para mostrar o cronograma dos fatos, um fluxograma bem feitinho, ajuda nesse momento? É bem-vindo ou não, doutor Marcel? Sem sombra de dúvida. Vou pegar um gancho nessa pergunta aí. Vai lá, Camila, vamos lá. Mas ele ajuda e até onde isso é um exagero? Camila, desculpa, doutora Camila. Eu chamei o Lucas de doutor Lucas, doutora Camila, ou chamar os dois de Lucas e Camila, para a gente não ter problema. Pode chamar de Camila, Doutor Marcel, até quando isso ajuda, Marcel, na verdade, também. quando Então, isso é combinado, hein? exagero, né? Marcel. Bom, Vai lá, combinado. faz a pergunta, Camila, desculpa, por favor. Acho que a pergunta do Lucas é pertinente, quanto ajuda, mas e até quanto isso é um exagero também, né? A gente viu petições com memes, a gente viu petições colocando QR Code, já despachando com o juiz. Eu fico imaginando o juiz, né, magistrado lendo aquilo, falando, eu vou abrir esse QR Code, eu vou ler, de fato, eu vou... qual que é o equilíbrio disso? Acho que a gente poderia falar um pouquinho, né? Não, exato. Eu acho que esse tem que ser o nosso foco daqui para frente, gente. Eu ia chegar exatamente nesses pontos, né? Quando eu falo que as petições elas têm que me levar para aquela realidade existente, eu vou dar um exemplo bem simples quanto a isso. Quantas vezes eu já peguei petições iniciais que eu leio do começo ao fim e eu não consigo entender qual era a atividade da reclamada? Eu não tenho ali, porque veio o seguinte, vamos botar lá, Lucas Malavase, a juíza reclamatória trabalhista em desfavor de João Pedro Companhia Limitada. Eu tenho como saber o que o João Pedro Companhia Limitada faz se o advogado Lucas não me disser que era um açougue, por exemplo, ou que era um restaurante, ou que era um mini-mercado. Claro que se eu tenho lá contra Carrefour, eu sei que é o supermercado. Se é contra o Burger King, eu sei o que é. Mas são raríssimas essas reclamatórias. Reclamatórios são, em regra, contra aquele nome que está lá na junta comercial, né, gente? Lá no cadastro, que é onde se pega, ou que está lá na carteira de trabalho anotado, e não fala qual é a atividade. E a petição inicial, do começo ao fim, não me diz que ele era açougueiro no açougue da esquina da rua tal com a rua tal. E eu leio toda aquela petição inicial e eu chego, não, beleza, eu entendi, ele está pedindo hora extra, ele está pedindo verbas rescisórias. Mas o que ele fazia? Qual que era a atividade? Sim, isso acontece, gente. E às vezes, por quê? Porque o advogado escreve a petição, ele lê a petição, só que ele tem, junto com a leitura dele, toda a entrevista que ele fez com o reclamante. Só que eu não fiz entrevista nenhuma com o reclamante, eu vou fazer apenas quando ouvi o depoimento dele. E a bola de cristal não está sempre à disposição, né, doutor Marcel? Não, finado Walter Mercado, gente, finado Walter Mercado. Então, olha a simplicidade da situação que eu trago para os senhores, e eu compreendo que vocês nunca tenham captado isso. O que eu sempre orientava, quando eu advoguei, gente, eu advoguei por 8 anos antes da magistratura, fui muito feliz no exercício da advocacia, e eu sempre que eu escrevia qualquer peça, por incrível que pareça, minha mãe é artista plástica, eu pedia, mãe, lê, e o que tu entendeu disso aqui? E ela falava, não, eu entendi que aconteceu isso, mais aquilo. Eu vejo, não, acho que deu certo, ela conseguiu entender. Se ela conseguiu entender que é uma artista plástica, com certeza o juiz que lê, com os termos jurídicos que eu utilizei, alguns termos necessários, ele vai entender também. Então, a gente tem que pensar muito nisso. O resultado mais efetivo de, ao pensar essa situação, quando da escrita da petição inicial ou da contestação, é a sentença. A qualidade da sentença ela é
diretamente vinculada à qualidade da petição inicial e da contestação, e, por fim, das provas produzidas em audiência. Uma sentença ruim, e eu afirmo que eu tive muitas sentenças ruins, é porque eu cheguei no final da leitura da petição inicial e eu não sabia o que o reclamante fazia. Olha que eu não sei se algum dia algum juiz falou isso para vocês, entende? Se não falou, eu vou ter essa oportunidade de ser a primeira vez a falar isso. Entendam que o magistrado, e aí puxa a brasa para o meu assado, eu não estou contra nem a favor de ninguém, mas se eu não souber o que efetivamente aconteceu, eu não consigo nem decidir, que é a minha função primordial. E aí eu entro no que o Lucas e o que a Camila me perguntaram. O que nós podemos utilizar que potencialize esse conhecimento e esse reconhecimento sobre os fatos ali alegados? Gente, eu não estou falando do direito nem dos pedidos, eu estou falando dos fatos, que é aquilo que tem de mais importante numa petição trabalhista. Os fatos. O direito eu conheço, a CLT de cabo a rabo, os pedidos eu consigo ler e identificar o que vocês estão pedindo, mas eu preciso entender o que aconteceu. Eu preciso saber que dia que ele foi contratado, que dia que ele foi despedido, o que é reclamada, qual que é a atividade da reclamada. Sabendo qual é a atividade da reclamada, eu preciso saber qual era a função do empregado, né? Era um mini mercado. Perfeito. E dentro do mini mercado, ele era o padeiro. Olha, eu já consigo imaginar aquela cena, né? Consigo imaginar o mini mercado, eu consigo imaginar a padaria, e eu consigo começar a descobrir aos poucos o que acontecia ali dentro. Na padaria tinham 4 fornos a 200 graus. Eu consigo imaginar aquilo ali, e isso pode vir a pedir o quê? Um adicional de insalubridade em virtude do calor. Olha como fica mais fácil o raciocínio lógico se eu tiver acesso aos fatos. E aí, Lucas, um storytelling, vamos falar em português, né? Uma linha do tempo, me mostrando isso de forma cronológica. E daí eu quero falar de acidente de trabalho, depois, principalmente na questão do acidente de trabalho. Um QR Code me mostrando o próprio ambiente. Por que não? Ou uma foto, de repente o reclamante uma vez fez um aniversário dele lá dentro da padaria para comemorar, levou um bolo, e ele tem uma foto lá no rolo de fotos dele de dentro do celular, e ele mostra, doutor, essa aqui era a minha padaria, essa aqui era o local que eu trabalhava. Já vou responder, Henrique. Esse aqui era o local que eu trabalhava. Já acessei os links de vocês na Citrosuco, acho que é isso que a Zalaf... É alguma empresa de laranja que a Zalaf atende, se eu não me engano, eu já acessei os links, hein? Então eu posso afirmar que já acessei. Mas olha como ficaria mais... E, gente, vocês não vão precisar imprimir as fotos, elas vão estar no PDF. Não tem que se preocupar nem com a carga do toner da impressora. Vai estar ali no PDF a foto mostrando o ambiente de trabalho. Quantas vezes poderia o acesso ao local de trabalho, né? Porque às vezes coloca aquele endereço, né? Bota um endereço lá, não se prestou nem a olhar no Google Maps se aquele local corresponde ao local de trabalho que era do reclamante, né? E aí, às vezes, a notificação volta por não entrega alguma coisa. Tira uma foto lá da fachada da empresa. O oficial de justiça, quando for lá notificar, vai estar lá a foto da fachada da empresa. Olha, juntando prints do Google Maps. Exatamente. Quando a gente discutia, né, as horas em itinerary, Marcelo, eu ouvia lá... O Henrique está perguntando se vocês acessam o QR Code. Acessam? É isso que eu vou responder. É verdade. Vamos trabalhar isso. Eu vou chegar no QR Code, tá, gente? Deixa eu só fazer essa linha de raciocínio que eu estava falando de apresentar o ambiente de trabalho. Essa questão do Google Maps, na época das horas em itinerário, era muito inteligente, porque às vezes eu vinha na petição inicial a alegação de que o trajeto levaria 15 minutos, ou melhor, 1 hora. Colocava no Google Maps lá, via que era 5 quilômetros, que faria o trajeto em 5 minutos. Aí tu pensar, não, tudo bem, mas é um ônibus transportando gente. Mas tudo bem, vai dar 20 minutos, nunca vai dar 1 hora. Era só um print do Google Maps que facilitava a leitura disso. Eu, Marcel, sou muito curioso. Eu, como magistrado, sou muito curioso. Então, eu acesso o Google Maps. Às vezes, quando a pessoa me fala, eu sofri um acidente de trabalho, de percurso, em tal lugar, em tal sinaleira, eu vou lá e vejo no Google Maps, vejo no Google Earth se tem a sinaleirinha lá, pergunto alguns detalhes daquele ambiente, porque eu quero tomar decisão. E aí eu vou ser quase dramático. Eu tenho pavor de pensar que eu posso tomar decisões injustas. Sei que já as tomei. Sei que já as tomei e sei que provavelmente tomarei novamente.
mas eu evito o máximo possível isso. Então, sim, eu tento investigar o máximo possível daqueles fatos para chegar na ilusória verdade real. Na ilusória verdade real. Mas eu tento me aproximar disso o máximo possível. E aí o QR Code, outro dia, eu recebi uma petição e eu confesso que eu achei o máximo, e eu estou para fazer, inclusive, um Reels para o meu perfil, quem não me segue aí, @prof. Marcel Marques. Eu quero fazer um Reels, porque na petição inicial tinha um pedido de antecipação de tutela. Quantas vezes, André, vou falar sobre isso também, quantas vezes quantas vezes já tiveram deferidos o pedido de antecipação de tutela? Porque se tem que relatar os fatos de forma mais precisa possível, como eu estou comentando com vocês, quando eu peço antecipação de tutela, tem que ser ainda mais preciso, porque eu tenho que convencer o juiz a decidir a meu favor sem nem ouvir a parte contrária. Eu tenho que trazer elementos tão fortes, tão consistentes, que o juiz diga, perdão, porra, olha só, isso aconteceu. Tenho que proferir antecipação de tutela, porque se eu não der agora, o risco é muito grande. E, nesse pedido de antecipação de tutela, o que veio? Um QR Code. Eu acesso o QR Code, eu enxergo o advogado me explicando qual é a melhor forma de convencer alguém. A gente tinha só a escrita. Agora, imagina se eu vejo a Camila ou o Lucas me explicando pontualmente, destacando aquilo que tem de mais importante no pedido de antecipação de tutela. É o despachar com o juiz, Camila. É isso. Eu ganhei tempo. Eu estou fazendo escritório, viu, doutor Marcel? Bem no começo da pandemia, porque aquela migração, a gente evoluiu uns 10 anos em meses, né? Porque até o judiciário não estava pronto, os escritórios não estavam prontos, né? Eu não sou da área trabalhista, sou da área empresarial, mas civil empresarial, né? Mas assim, a gente tinha dúvida, será que o juiz, né, nessa loucura que está nesse ambiente, vai acessar, né, o vídeo do YouTube, vai ter essa paciência também de acessar o vídeo do YouTube, e isso deu certo, assim, né? Acho que a gente usar essas ferramentas que a gente tem, sem exageros, né? Mas assim, como instrumentos. E daí a gente vê o outro lado da moeda, a gente vê também a questão de reversão de sentença por vídeo do TikTok, que foi a matéria recente, bombástica, né? Que o juiz voltou atrás da decisão, né, da sentença, porque houve um vídeo comemorando, que daí foi a questão testemunhal, né? Então, eu acho que daí a gente vai ter que achar um equilíbrio no meio desse caminho aí, né? Acho que Não, e eu acho que essas ferramentas, esses elementos gráficos, né, a denominação bonita que a gente tem, que é o legal design e o visual law, eles estão chegando no nosso ramo do judiciário agora, porque nós somos muito conservadores. Nós somos extremamente conservadores. Eu quero perguntar aos senhores, nós temos aqui 21 pessoas nos assistindo, todos aqueles que têm iPhone, que têm Samsung, qual o último aparelho de celular que vocês compraram que veio com manual impresso? O iPhone agora não está vindo nem com carregador, né? Tem que ajuizar a ação para a Apple mandar o carregador depois para casa da gente, né? Porque nem o carregador eles estão mandando agora. Mas manual impresso. Qual foi a última vez que os senhores tiveram acesso a um manual impresso? Ou um ar-condicionado. Outro dia eu comprei um split para minha casa. Nem o ar-condicionado vem com manual. Ele é tão intuitivo, ou o manual está de forma online, que não existe mais impressão de manual. O carro, né? Hoje em dia, os carros elétricos, né? Antigamente, os manuais do meu pai, quando comprou o Ômega dele, tinha um manualzão desse tamanho. Hoje, o manual do carro não existe mais, não existe um manual de instrução do carro, mesmo os carros elétricos. E o judiciário ainda se presta, os advogados, doutores, ainda se presta a escrever petições de 60, 70 laudas. Não dá! Não dá. Eu não estou dizendo que os senhores não têm que ser o mais preciso possível, mas não sejam prolixos. Desembargador Samuel Hugo Lima, desembargador aqui do nosso TRT 15, provavelmente futuro presidente do TRT 15, ele fala, parem de escrever antes que eu pare de ler. Parem de escrever antes que eu pare de ler. Mas não deixe de me passar informações precisas. Às vezes eu pego petições com 10 laudas de jurisprudência. Jurisprudência de 88, 94, conforme decisão atualíssima do Colendo do TST. Daí tu vai olhar lá. É que a dificuldade
A dificuldade de trabalhar para o devedor é complicada, viu, professor? Camila, eu tenho um sonho. Vamos encarar Martin Luther King aqui, né? I have a dream. I have a dream. O meu sonho é que um dia eu pegue uma petição inicial em que o reclamante esteja lá. Vamos fazer uma petição bem rasa e simples, né? Verbas rescisórias e 13º de todo o período. E que a reclamada, em situação difícil financeira, não tenha pago os 13º, ela chegue e fale, não paguei. Não paguei. Não paguei. Mas não, ela vai sempre chegar, paguei, mas não vai juntar recibo, né? Vai só dizer, paguei, né? Paguei. Não vai juntar recibo, daí, se colar, colou, se não colar, colou, se não colar, não colou. Da mesma forma que eu espero que um dia eu leia uma petição inicial que fale que não pagou 13º, porque realmente não pagou. E não no colar, colou também. Vai que a reclamada não tem os recibos, né? Vamos pedir, vai que não tem os recibos, daí paga 2 vezes, né? Gente, nós estamos em 2022, a gente não pode achar, hoje em dia, a sociedade vive numa expressão que é muito comum, ganha-ganha. E o Poder Judiciário, e aí eu trago para o meu assado de novo, o Poder Judiciário Trabalhista ainda vive o perde-perde. Vamos tentar fazer perder o máximo possível. O reclamante pensa isso, né? Vamos fazer a empresa perder o máximo possível. E a empresa, muitas vezes ainda descumpridora em alguns aspectos trabalhistas, também fala, vamos tentar ver se a gente perde o mínimo possível. Vive no perde-perde. Sabe? Então, eu acho que a gente está evoluindo, e eu vejo isso até mesmo na graduação do direito hoje, né? Nessa busca do ganha-ganha, dessa busca de uma honestidade, é a boa-fé processual, né? Que há um bom tempo a gente falava da boa-fé processual, sabe? E, Marcel, nesse ponto que você está tocando, posturas de empresas por lealdade e cooperação processual, quando falam, realmente, eu fiz errado a rescisão, então, por favor, vamos corrigir isso agora dentro de um processo judicial, mas é o seguinte, aqui no assédio eu não concordo, por isso. Eu sinto que ganha força a objeção. Quando credibilidade. Né? Perfeito, Marcel. Eu só queria trazer aqui para voltar um pouquinho, senão você vai passar muito longe, eu vou acabar retornando. A Amanda Gozzi Zebelli, essa advogada eu conheço. É uma boa advogada. É membro, inclusive, de comissão da OAB de Campinas. Ela fez uma pergunta. Doutor Marcel, é o seguinte, QR Code, mesmo em documento digital, não seria melhor um link? Não, gente, olha só, o que acontece hoje em dia? Tanto QR Code... Não importa a cor do gato, né? Desde que mate o rato, na verdade. Exatamente, desde que ele seja efetivo, né? Não, e muitas vezes ele não precisa nem matar o rato. Se ele assustar o rato, a gente já tá bom. Vamos ser ainda pró-meio ambiente, né? Não precisa matar os bichinhos, não. Se ele só assustar e deixar longe, já tá bom. Amanda, vamos lá, Amanda Zibelli. O que vocês têm que entender é que vocês têm que conseguir acessar o magistrado. Vocês têm que conseguir acessar o magistrado. Eu concordo que muitos magistrados, eles colocam 40 portas e ainda botam uma porta de cofre com 1001 trancas. Mas eu vejo muitas mudanças na própria dentro da magistratura, onde há essa possibilidade de acesso, né? Quantos de vocês já conseguiram conversar com os desembargadores de forma telepresencial, quiçá com o ministro do TST, ministro de algum tribunal superior, né? Está existindo um acesso muito maior nesse aspecto. E como é que a gente consegue acessar as pessoas? Vamos lá. Todo ser humano, ele é graficamente intuitivo. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar no manual de carro antigamente, tá? Ao invés de dizer que a alavanca localizada ao lado esquerdo do volante, ao ser posicionada para baixo, representa seta para dobrar à esquerda. Ao invés de falar tudo isso, o que eles faziam? Eles botavam uma foto do painel e apontavam a alavanca de seta. Exatamente o que eu falei ficou representado na foto do painel e é uma flechinha apontando onde é que era a alavanca de seta. E, com certeza, o meu cérebro captou muito mais vendo essa imagem do que lendo o texto que eu falei para vocês agora. Que, se bobear, vocês não lembram a forma como eu me expressei. É a mesma coisa numa reclamatória trabalhista. É a mesma coisa. Aí, o uso de elementos gráficos ele tem que seduzir, eu vou usar esse termo mesmo, seduzir a leitura do magistrado quase quanto seduz um adolescente quando lê Harry Potter.
Ele tem vontade, ele não quer parar enquanto ele não termina de ler aquilo ali. Ele consegue imaginar Hogwarts. Daí ele vai lá, ele entra no site do Parque da Universal e ele vê Hogwarts lá. Então, nas suas devidíssimas proporções, é isso que a gente tem que enxergar. E aí, Camila, é a grande dificuldade de saber ponderar até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. E aí, nada melhor do que o filtro de si mesmo. O filtro de si mesmo, né? Ao receber uma petição toda colorida, cheia de cores vibrantes, aquele vermelho chapado, aquele amarelo que dói os olhos, aquele verde canetinha marca-texto, eu que já li mais de 40 petições naquele dia, quando eu chego naquilo, eu falo, nossa, chega a assustar. Não é transformar num gibi, não é colar memes. Gente, meme é para grupinho do WhatsApp. Aqui nós estamos falando com seriedade. Entende? É um elemento gráfico. A questão da diferença do QR Code ou para o link, eu particularmente acho até o QR Code melhor. Porque daí falo por mim, única e exclusivamente. Como que eu estou com a minha tela aqui com o PJ aberto, eu vou lá, abro meu celular, ponto para o QR Code e assisto no celular. Eu não preciso clicar no link para abrir uma janela no meu navegador. E nós temos um problema com os links. Ó a dica aqui, gente. Um problema com os links. No PDF, eu não consigo clicar no link e ele abrir. Eu tenho que colar o link lá no meu navegador para ele abrir. O QR Code, não. Agora, não quer correr o risco? Coloca os dois. O QR Code é uma coisinha quadradinha, pequenininha ali do lado. Coloca o link e o QR Code ali. Eu escolho a forma que eu quero acessar. Eu escolho a forma como eu quero acessar. Se eu estou lá no tribunal, se eu estou dentro da vara de trabalho e quero acessar, eu vou no link ali e acesso. Eu quero acessar de casa, eu abro meu celular e fico assistindo aqui na minha mão. Mas tragam esse acesso ao Poder Judiciário. E façam de forma inteligente. A gente não pode ter 15 QR Codes dentro da petição. O QR Code tem que ser para aquilo. O que eu tenho de mais importante aqui na petição? É o pedido de antecipação de tutela. Perfeito. Vou fazer o meu QR Code com um pedido de antecipação de tutela para conversar. Daí o Marcel vai ter curiosidade de, opa, tem um QR Code aqui sobre esse tema específico. Deve ter alguma coisa importante. Eu vou lá e acesso. Agora, se eu tenho na mesma petição 15 QR Codes, daí vocês não vão querer que eu acesse os 15 QR Codes e leia mais as 40 laudas de petição. Eu estou sendo muito honesto com vocês nessa palestra. Eu falei isso para o Lucas e para a Camila. Eu vou falar a realidade do que eu vivo. Eu acho que é esse contato que a gente tem que ter. Porque eu repito, os senhores serão advogados bem-sucedidos pelas peças que escrevem, mas principalmente por convencer os magistrados. Entendam que as peças são destinadas a isso. Seja o magistrado de primeiro grau, seja o magistrado de segundo grau, quiçá ministro do Tribunal Superior. Você não acha que os juízes mais velhos têm resistência a isso? Tem, André. Mais e menos. Eu acho que em termos de percentagem, é claro que os mais velhos terão mais resistência. Mas eu me deparo com muitos desembargadores super acessíveis que gostam muito desses elementos, que falam que facilita muito. E hoje a carga de trabalho dos desembargadores está muito grande. Então, quanto mais elementos que ele possa entender com mais rapidez, agilidade e qualidade aquilo que está sendo alegado, melhor. E é isso que vocês têm que ter como foco na utilização de elementos gráficos, de visual law, de legal design. O que eu preciso ter com esses elementos? Facilidade de compreensão do meu leitor, inclusive a parte contrária. Inclusive a parte contrária. Que é um usuário, né? Que é um usuário da tecnologia. Que é um usuário da tecnologia. Perito judicial, juízes, partes contrárias, não é verdade? Não, e olha que maravilha. Imagina, eu faço uma petição inicial supimpa lá. Ou ao contrário, eu faço uma petição inicial toda escrita, aquela petição José Saramago, né? Que não tem nem ponto, é um texto corrido, sem parágrafo, sem nada, né? Do começo ao fim, aquela petição. E aí eu chego com uma contestação, com elementos gráficos, destacando os pontos importantes, mostrando, juntando os documentos que eu estou usando como prova. A facilidade do magistrado compreender a contestação é muito maior do que compreender a inicial. Ah, não, mas o juiz tem que ler de igual forma os dois. Eu concordo. Mas a compreensão, a leitura, ele faz das duas peças, mas a compreensão, aquilo que vocês têm que ter como objetivo, vai ser muito maior na peça que se explica, autoexplicativa, né? A gente tem que ter isso em mente. E aí eu vou aproveitar o espaço, né? Vocês
Quem já me conhece nas redes sociais conhece a Loclass. A gente utiliza muito isso, Lucas, porque a gente tem lá na Loclass eu como magistrado, a Luciana como advogada e o João Paulo como advogado. Então, a gente apresenta sempre esses pontos de vista todos. Agora, na sexta-feira, a gente vai ter uma live com o Dali Grave, exatamente isso. Ele, advogado de reclamante, a Luciana, advogada de reclamada, e eu, magistrado. Os três falando sobre os mesmos temas. É isso que a gente precisa debater. Porque os advogados vêm me apresentar os pontos de vista que eles apresentam quanto à utilização de elementos gráficos, como utilizar, e eu vou dizer como que eu recebo isso. Como que eu vou enxergar isso na magistratura, né? Uma coisa... Isso, Amanda, de forma ponderada, interage muito mais o advogado e a magistratura. É esse o objetivo, o diálogo tem que ser pleno. A utilização, tanto que eu sempre fui contrário à utilização de termos técnicos jurídicos. Eu não posso proferir uma sentença que o meu destinatário final, que é o reclamante ou a reclamada, não entenda quando a lê. Eu não posso proferir uma sentença que o reclamante chega no final e fala, e aí, ganhei ou perdi? Não! Ele tem que chegar no final e entender, puxa, olha, as horas extras eu ganhei. Ah, não, 13º, ele está falando aqui que juntou o recibo. Então tá, não ganhei. Entende? Então, isso tem que ser cada vez mais real, isso tem que ser cada vez mais fiel. A gente não pode entender que o Poder Judiciário é quem engana melhor. Infelizmente, a gente viveu e ainda vive um pouco disso, de que no Poder Judiciário ganha quem engana melhor, ou a testemunha que mente melhor. Olha o ponto que a gente chegou, gente. Não, nós temos que virar esse jogo. Isso tem que ser virado. Na minha qualificação, quando eu compromisso a testemunha, quando eu faço ela se comprometer, eu falo o seguinte, eu tenho um texto muito legal quanto a isso, que eu falo, olha, seu João, o senhor foi convidado para ser testemunha, o senhor tem a obrigação de me dizer a verdade, mentir para mim é considerado crime, crime que pode levar para a prisão e lhe condenar numa pena de multa. Isso todo juiz fala. Eu continuo, eu falo, mais importante que isso, seu João, mentira é imoral. Toda e qualquer mentira contada que seja utilizada para tomar uma decisão será uma decisão injusta. E não tem nada pior que um poder judiciário que profira decisões injustas. Por fim, quando a audiência é telepresencial, eu falo, essa audiência agora, seu João, antigamente, quando as pessoas mentiam, ficava apenas na sala de audiência. Agora não, essa audiência é totalmente gravada. Qualquer mentira constatada vai diretamente para o inquérito policial, onde o senhor pode ser processado, julgado e condenado. Pior do que o inquérito policial, pode ir para o YouTube, onde o senhor pode ser reconhecido em toda a sociedade como um mentiroso. Eu uso muito isso e é uma Ou no Isso é super verdade. No final do dia... TikTok hoje em dia. Como o TikTok. Mas no final do dia, é preciso saber contar história. E a tecnologia nos ajuda no convencimento dessa história. O Marcel disse a respeito das ações trabalhistas, e o Brasil realmente é um país litigante, não é? Eu estou com a jurimetria aberta aqui. A jurimetria são os dados, estatística do Poder Judiciário Trabalhista. Olha só. Hoje nós temos 15 milhões de processos trabalhistas, 15.774.000. 141 mil distribuídos nos últimos 30 dias. 2 mil arquivados nos últimos 30 dias. 14 mil trânsitos em julgados nos últimos 30 dias. Olha a torneira de entrada e de saída, né? E São Paulo, claro, naturalmente, lidera o número. São Paulo tem 2 milhões de processos trabalhistas e o valor das ações soma 225 bilhões. Se alguém quiser terminar com as ações na Justiça do Trabalho, deve fazer um cheque no valor de 34 trilhões de reais, e aí o doutor Marcel não tem mais ação trabalhista para julgar. E, Lucas, o que eu sempre vou dizer, e eu falo muito isso, porque eu escuto muito isso, e agora a gente vai entrar em épocas de eleições, vai ter muita essa discussão quanto à própria Justiça do Trabalho. Ela sempre é alvo de algumas coisas nesse sentido, né? Porque as pessoas falam, a Justiça do Trabalho custa tanto. Se eu pegar tudo que custa a Justiça do Trabalho e pagar para os empregados, eles vão ganhar mais do que eles ganhavam nas ações. Então, a Justiça Penal custa quanto, afinal? Se é para a gente saber quanto que custa a Justiça, o que ela retorna para a sociedade, a Justiça Penal, então? Em termos de valores. Isso é uma comparação ridícula que se faz, entende? De falar em valores. E, Lucas, dessas ações que você está falando aí, olha que interessante. 80% dessas ações são verbas rescisórias. Sabe? É aquele momento do término do contrato de trabalho em que a pessoa está perdendo o seu emprego, vai deixar de ter aquela renda todo mês e o empregador não paga nem o aviso prévio,
Nem o 13º proporcional, nem as férias proporcionais, nem a multa do FGTS, não paga nada. E, hoje em dia, quem no Brasil consegue guardar valores, né? Consegue ter seu salário e ainda guardar dinheiro, que ele vai conseguir viver alguns meses, está de parabéns, né? Então, a gente precisa ter essa noção de realidade. E eu não vou entrar nesse ponto, que não é o nosso foco da aula de hoje, da nossa conversa de hoje. Mas enquanto eu ainda me deparo com matérias em que me denunciam que em Salvador, capital de um estado com mais de 2 milhões de moradores, nós temos trabalho escravo, como foi denunciado, trabalho escravo de uma senhora que viveu 43 anos sob regime de escravidão, numa família de classe alta, da capital baiana, me dizer que a justiça do trabalho não é necessária. Eu não consigo acreditar que alguém consiga ter esse ponto de vista. O Marcelo está pedindo para eu dividir essa matéria. Marcelo, não é matéria, é a jurimetria trabalhista. É um sistema que mostra a estatística do Poder Judiciário. Tá? Não é uma matéria, isso não são dados. São dados ao vivo, praticamente atualizados hoje. Jurimetria trabalhista. Deixa eu tocar num ponto bem polêmico aqui, Lucas. Só para fechar sua fala, nós temos mais 12 minutos, Marcelo, mas eu queria dizer o seguinte: o advogado ele não pode esquecer que ele deve agir também para pacificação social. Ele trabalha muito, a gente fala muito disso na OAB, muito na leitura da OAB. O advogado ele tem uma função primordial, que é a pacificação social. Ele quer muita habilidade de diálogo, mas é bom fazer isso e ajuda todo mundo, tá? Mas como? Com lealdade e cooperação. Reconhecendo aquilo que a gente vai discutir, por movimentar a máquina, simplesmente por movimentar a máquina, ou se vale a pena a gente reconhecer, fazer lição de casa interna para não ter mais os pedidos, claro, e discutir o que serve com energia e retidão. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é me meter na relação advogado-cliente. Eu não me meto, gente. Eu fui advogado, trabalhei como advogado, sei como funciona. Hoje eu sou juiz. A relação que existe entre advogado e cliente eu não me meto. Mas eu sempre dou um pitaquinho, que eu falo o seguinte: advogado que faz acordo, quando consegue, e pegando essa fala do Lucas, né, de pacificação social, de resolução de conflitos, que eu falo que o Poder Judiciário nada mais é do que um resolvedor de conflitos. Não, mas ele jurisdiciona, ele diz o que a lei, ele interpreta a lei. Perfeito, mas ele resolve o problema do seu João, que não recebeu as verbas rescisórias lá da Marisa. É isso que o Poder Judiciário faz, é um conflito existente. Olha, eu não recebi, quero cobrar de tal pessoa diz, olha, não paguei, quero ver me tirar o dinheiro para receber, entende? Então, é resolução de conflitos. E o advogado, eu sempre defendo muito isso, em todas as minhas falas, que o advogado que consegue fazer o acordo, se o honorário contratual dele é de 30%, quando faz acordo tinha que ser 35%. O advogado que resolve o processo na primeira audiência, que de repente, ou quiçá antes da primeira audiência, ele tinha que cobrar mais caro. Porque ele deu noites de sono melhor para o seu cliente. Os clientes querem desconto, na verdade, viu, doutor Marcelo? Quando a gente resolve a mediação, ele fala, mas não teve processo, doutora. Vamos dar um descontinho aí. Eu sei, o meu marido é advogado, o João Paulo é advogado, e é isso que... E eu falo para ele isso, eu falo, João Paulo, você tem que cobrar mais caro quando faz acordo, porque enquanto o cliente antes ia ficar 2 anos até ter um trânsito em julgado, sem dormir direito, para saber o que aconteceu naquele processo, em 1 semana, na conciliação, você resolveu a vida dele. Tem que cobrar mais caro. Isso tem que virar uma prática. A OAB tem que começar a defender esse posicionamento. De que quanto mais rápida a resolução do conflito, mais caro tem que ser os honorários. É isso. Pelo menos... Puxando um gancho nisso, para a gente... é uma pergunta até que o Amin fez no começo aí, né? Os advogados, os magistrados estão condenados, então, as carreiras por conta da inteligência artificial, de todo desse movimento tecnológico, assim, que o judiciário já, até o doutor Henrique Zalaf aqui fez a pergunta se o judiciário até já usa, né, algum tipo de tecnologia, inteligência artificial para isso, mas isso é substituível o trabalho humano nosso aqui? A gente vai fazer um curso de TI agora, doutor Marcelo, qual é o nosso futuro? Vamos lá. Eu acho que isso é extremamente importante e eu vou te responder de chapa. Sim. Sim. Só que nós temos que entender que existe uma grande diferença, e aí eu vou discorrer agora, né? Existe uma grande diferença
a inteligência artificial vai tomar conta do Poder Judiciário e do escritório de advocacia? Sim, quando nós estivermos falando de procedimento. Quando estivermos falando de processo e jurisdição, não. Então, sim, muitos perderão, muitos servidores não terão mais as suas funções dentro do Poder Judiciário, muitos advogados que só trabalham com questões de procedimento, sim, terão que melhorar a sua carreira. Agora, quando a gente tiver que fazer teses de convencimento, construção de jurisprudência, ainda não temos, eu repito, ainda não temos a inteligência artificial que supra. Agora, a análise de requisitos para recurso de ordinário e recurso de revista, sim, tem que ter. São requisitos objetivos. É recolhimento de custos no valor de tanto, é recolhimento de depósito recursal no valor de tanto, é o cumprimento do prazo na peticionamento. Requisitos objetivos. Preencheu tudo aquilo ali, não tem que ter uma pessoa lá contando os dias. Não. Isso a inteligência artificial tem que fazer mesmo. Sabe? E enquanto antes uma pessoa levaria 10 minutos para fazer essa análise, um computador faz 1 milhão de análises em 10 minutos. Então, nós temos que aderir a essa inteligência artificial, sem sombra de dúvida. A jurimetria que o Lucas acabou de trazer é uma realidade. Eu pesquisei jurisprudência em ficha. Abri a gavetinha, ó, olhando fichinha por fichinha, pesquisando jurisprudência. Hoje, é ainda pior, joga no Google. Pesquisa jurisprudência no Google. Não dá para pesquisar jurisprudência no Google, né, gente? Repositório de jurisprudência. Vamos pesquisar nos lugares certos. Vamos aos TRTs, vamos aos TST, vamos ao TST. Vamos procurar no lugar certo. Claro, A inteligência artificial veio para ficar e ela tem que ser muito bem utilizada. Inclusive, aqui no TRT15, nós temos um servidor, o Silvinando, que ele ganhou um prêmio junto ao TST da utilização da inteligência artificial nas análises procedimentais das varas, onde ele reduziu, enquanto antes, para fazer uma análise, se dava... Olha como é que é a tecnologia. Se media no número de cliques. Se dava 15 cliques para chegar no mesmo caminho, ele conseguiu reduzir para 5 cliques. Para 1/3 do número de cliques. Clique, gente, pegar o mouse e clicar em um lugar. É isso que eu estou falando mesmo. Ele reduziu para 5. E melhorou em tempo, a redução foi em 80% do tempo necessário. E hoje, repiso, o que nós temos de mais valioso hoje? Lucas, Camila, André. Tempo. Tempo é o que nós temos de mais valioso. Então, se eu conseguir ler a petição inicial de vocês, ou a contestação de vocês, em 10 minutos, e nesses 10 minutos eu sair com a compreensão praticamente total do que vocês estão me transmitindo, eu vou valorizar muito mais o trabalho de vocês do que se eu tivesse que ler 70 laudas em 1 hora e, ao final, eu não lembrar o que eu li na lauda 10. Perfeito. E falando em tempo, né, Marcel, por exemplo, outro dado da jurimetria, né? Então, o microfone está um pouco baixo, Lucas. Sobe um pouquinho o microfone. Falando em tempo, outro dado de jurimetria trabalhista, por exemplo, na Bahia, eu levo 812 dias até ter o primeiro acórdão. E 340 dias para a primeira sentença da Vara do Trabalho. Na Bahia, que é o estado mais demorado em nível de prolação de acórdão. O estado que menos demora aqui para proferir um acórdão é o Acre, mas pela quantidade de processos que leva e não pela rapidez em si. E isso poderia ser melhorado com reforço, lealdade e cooperação, poderia ser melhorado com o uso de ferramentas e poderia ser melhorado também, penso eu, com o uso de design nas petições, com capricho e com carinho, porque facilita a vida e o entendimento. Claro que uma história bem contada no judiciário trabalhista, em qualquer outro judiciário, sem as provas corretas, de nada adianta. É só um bom contador de história. Mas unindo tudo isso, eu não tenho a menor sombra de dúvida que no longo prazo a gente tem que ser junto, né, mais magro e também com melhores decisões, né? Não, e aí que está, ao redigir a sua petição, de novo, não pensem que o PJE é a transformação daquilo que você imprimia em PDF. Porque antigamente era o seguinte, você não conseguia colacionar ali o holerite com a diferença de horas extras, né? Agora é muito simples. Você já vai redigindo, já traz a prova.
Ah, não, olha, está pedindo 13º, foi pago, está aqui, ó, o print do recibo de 13º. Pronto, já está ali a prova, depois está juntado lá no documento ao final. Usem imaginação nesse momento da escrita, de como facilitar o acesso à prova também. Cuidado com a imaginação, né, doutor Marcel? Porque outro dia a Camila e eu vimos uma petição com aqueles memes do Galvão Bueno e do Arnaldo. Pode isso, Galvão? Não, não pode. E aí já passa e fere um pouco a profissão nossa. Senhores, eu vou para o encerramento. Doutor André Amin, quer dizer alguma coisa? Oi, desculpa, estava procurando o botãozinho do microfone. Não, eu estou, assim, vendo que eu estou realmente ficando velho, né? Eu estou com 25 anos de formado aí de advocacia, e a advocacia eu acho que é apaixonante porque ela sempre nos força a nos reinventar. E agora nós estamos tendo que nos reinventar, como o professor falou, o Marcel falou, a pandemia, se teve um lado bom, se é que a gente pode falar assim, né? Porque, logicamente, a gente não queria que tipo acontecesse, mas antecipou a próxima década em 2 anos. Isso, para mim, está muito claro, né? Trouxe para a gente uma tecnologia que nós não imaginaríamos para daqui a 10 anos, hoje nós estamos empregando. Apenas para a curiosidade de vocês aqui, eu fui fazer uma audiência hoje lá no Justiça do Trabalho em Campinas, eu passei na sala da OAB sempre, né, para a gente dar uma olhada, como é que está, conversar com o pessoal ali, e eu pedi para uma funcionária ela fazer uma estatística bem simplesinha no papel de padaria ainda, para saber o posicionamento da advocacia local com relação às audiências telepresenciais. Porque eu ouço muitos colegas falando que eles passado o susto inicial da novidade, né? Muitos advogados hoje são favoráveis, juízes são favoráveis, e a gente sabe que está vindo uma determinação para que as audiências retornem no modelo antigo presencial, né? E eu achei que a telepresencial ia ganhar estourado, Lucas. E qual foi a minha surpresa? Uma diferença de 10% a 15% só em favor da telepresencial, né? Eu confesso que eu fiquei realmente assustado, porque eu mudei, né? Até eu converso com alguns juízes aqui, amigos meus, que eu mudei realmente muito o posicionamento disso, né? Hoje eu sou um adepto da audiência telepresencial, talvez um caso ou outro né, tenha que fazer presencial, mas a gente poderia adotar a telepresencial como regra. Eu me assustei com essa estatística, né? E talvez pelo apego que nós temos ainda à formalidade da forma antiga, esse tipo de coisa, mas eu acho que nós temos que nos reinventar, nós temos que nos adequar à nova realidade, né? E tudo é agilidade, como o Marcel falou, o nosso maior patrimônio hoje é o tempo, né? O problema todo é que quando a gente vai evoluindo para agilizar e tentar sobrar mais tempo, nós nos ocupamos com mais trabalho nos tempos que nos falta. É isso que a gente procurar usar. Deixa eu dar um pitaco, Lucas. Eu preciso dar um pitaco nesse que o André trouxe agora para a gente. Eu sei que você precisa dar um pitaco, Marcelo. Fique à vontade, por favor. Você fez esse levantamento, você pediu esse levantamento rápido e veio. Esse levantamento tinha que ser um pouco mais qualificado e a gente tinha que fazer a seguinte pergunta. Aos não adeptos das audiências telepresenciais, se a não adoção decorre da confiança no patrono da parte contrária. Porque, infelizmente, eu fiz essa mesma pesquisa e eu qualifiquei um pouco isso e eu me surpreendi de que os advogados que não são adeptos à audiência telepresencial falam, doutor, a parte contrária pode estar lá instruindo a testemunha, pode estar com cartolina na frente, pode estar com ponto, com teleprompter. Ele não confia no colega que está representando a outra parte. Olha que coisa triste que a gente vive, que uma categoria forte e importante como é a advocacia não consegue confiar nos seus próprios pares. E aí, Lucas, entra no que a gente estava falando, boa-fé processual, lealdade processual. A importância desses valores serem repassados, transmitidos e consolidados na graduação. O problema não é o magistrado, o problema não são as partes, o problema, muitas vezes, é a ausência de confiança no colega da parte contrária. Vamos, meus queridos, 21 advogados que estão ouvindo aqui, já vale muito a pena a gente estar falando isso. Vamos melhorar essa estatística. Vamos passar a crer nos colegas. E aí, eu falo muito, André,
porque muitas vezes eu, na defesa da audiência telepresencial, e é claro que eu sou um defensor da audiência telepresencial, eu sou um entusiasta da tecnologia no Poder Judiciário, eu falava assim, o advogado que está extremamente bem intencionado, ele faz questão de mostrar o seu ambiente de trabalho, para mostrar, olha, doutora, minha testemunha ela não está sendo poluída, ela não está sendo compelida, ela está aqui na frente de um computador, não tem nenhuma instrução, ele não está na frente de uma tela com o que ele tem que responder. Isso, o advogado que está bem intencionado, ele faz questão de mostrar isso. Então, vamos partir para esse lado, vamos acreditar, vamos construir essas pontes, né? Esse era o meu pitaco, Lucas. Eu não posso mostrar meu ambiente porque isso aqui é um papelão. Essa Se eu encostar, ela cai. Eu tenho 2 livros aqui que eu consigo tirar para, caso alguém pergunte, é uma biblioteca de verdade. Eu tinha certeza disso, viu? Eu sei que você tinha. Doutora Camila, Marcel, encerramento. Começo com quem? Doutora Camila, Marcel, posso? Claro! Por favor, doutora Camila. Obrigada, Lucas. Eu queria agradecer ao doutor Marcel, porque acho que além de todo o brilhantismo, né, e genialidade, acho que essa proximidade, essa pessoa simples faz com que isso seja melhor ainda. Então, a gente tem um público até híbrido, né? Tem pessoas advogados e não advogados. Eu acho que essa formação é super acessível. Queria agradecer, assim, de coração a disponibilidade, esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui. A hora voou, né? A gente vamos marcar outras oportunidades para poder bater um papo maior e quem sabe presencial também, né, doutor Marcelo? Vamos usar um pouco do passado aqui para ter esse contato também, né? Quero agradecer também ao Lucas, ao doutor Amin, a equipe aqui da OAB, né, que faz acontecer também. Obrigada a todos. E a Júlia, que é a nossa secretária também, que também ajudou aí na organização, trabalhou bastante nos bastidores, está aqui também assistindo. Obrigada a todo mundo que participou. Acho que foi uma conversa incrível. Obrigada. Devolvo a palavra aí ao nosso presidente, doutor Lucas. Marcel, por favor. Sem sombra de dúvida, gente, o que eu já deixo claro e já deixo aberto para o próximo. A gente temos que estar cada vez mais próximos. Eu acho que isso é o mais importante que a gente constrói, esse relacionamento advocacia, sociedade, magistratura. Não existe mais a figura do juiz encastelado, do poder judiciário encastelado. Eu vou ao mercado, eu corro na frente de casa, eu jogo vôlei toda terça e quinta, eu conheço a realidade. Porque muitas vezes os advogados acreditam, né, de acordo com o que escrevem nas suas peças, que eu saio da minha audiência, que eu encerro minha audiência, eu entro na nave da Xuxa e vou para Marte. Não, eu vivo o dia a dia, eu conheço a realidade do dia a dia. Eu corro ao meio-dia na frente de casa e eu vejo muitas vezes os empregados do coletores de lixo almoçando, jogando truco e canastra. Então, não vem me dizer que só tem 15 minutos de intervalo, que eu os vejo ali usufruindo do intervalo maior. Então, a gente tem que estar próximo, a gente tem que ser próximo, a advocacia e a magistratura tem que estar cada vez mais próximo, porque depende de nós a resolução do conflito, e o Lucas falou uma frase, um termo que é muito importante, pacificação social. Nós vamos enfrentar agora no Brasil eleições, nós vamos ter muitas discussões pela frente, e nós temos que ser pacíficos. E o Poder Judiciário, a advocacia tem que encabeçar isso. Para quem ainda não me segue, gente, eu sou extremamente acessível, todo mundo sabe disso, minha rede social é aberta, meu Instagram é aberto, @prof. Marcel Marques, e eu sou integrante com muito orgulho da Law Class, que é uma nova forma de conversar sobre direito. Lucas, vamos me permitir fazer essa manifestação. Se você não fizesse, eu ia sugerir, porque realmente é muito rico o que vocês fazem ali, é bárbaro, por favor. Eu acho muito legal o que a gente trouxe para a Law Class. Quem ainda não segue, @lawclass_, nós estamos construindo uma plataforma de acúmulo, o conceito é esse, de acúmulo de conhecimento em direito, e valorizando aquilo que eu já falei na palestra, o tempo. Nós não temos mais tempo. E, olha, eu briguei com o Lucas até que a gente ia ficar quase 1 hora aqui. Eu falei, 1 hora é muito tempo. Hoje em dia, o tempo das pessoas é o que tem de mais valioso. Então, no material da Law Class, para quem começar a seguir e conhecer, nós conversamos com vocês em 5 minutos. O nosso limite de tempo é 5 minutos. Você está no banho, está sentado no vaso, acessa um videozinho, em 5 minutos você consegue sair com algum conhecimento, com alguma ideia, com alguma sugestão, com alguma troca de ideias, e os cursos que nós vamos lançar são todos nesse formato. Então, eu convido a todos vocês a conhecerem a Law Class e agradecer, Lucas, o carinho de sempre.
o Henrique Zalaf, que está aqui com a gente, agradecer o carinho do escritório Zalaf, que sou sempre muito bem recebido e sempre estou disposto para os convites. Eu já falei isso uma vez e repito. O elogio mais bonito que eu já recebi foi do Zalaf em um evento que eu participei de vocês, e isso sempre me faz querer sempre voltar. Obrigado, Lucas. Obrigado, André. Obrigado, Camila. Pessoal, eu chamo o Marcel de você e vice-versa, porque não é uma distração, uma falta de cordialidade, é porque é um combinado, tá? Por favor, não achem que eu sou sem educação. Eu queria agradecer ao doutor André Amin por estar conosco até agora aqui, por ter acompanhado. Doutor André, muito obrigado pelo seu tempo. Eu gostaria também de agradecer à doutora Júlia Soriano, fazendo eco ao que a Camila disse, muito importante para a nossa comissão, é o meio-campista que toca as bolas. Doutora Camila, muito obrigado por estar conosco aqui, sempre um prazer vê-la. E doutor Marcel, professor Marcel, é um prazer imenso falar com você. Eu acho que você escuta isso com frequência, mas e de mim já escutou, mas eu queria dizer que foi um prazer. Eu queria agradecer também as pessoas que estão conosco até agora, 27 pessoas numa quarta-feira, 10:09. Obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês. E para finalizar, eu queria reforçar, Marcel, que a Comissão de Gestão de Estudos em Escritório de Advocacia está de portas abertas para você, para o LawClass, para o pessoal que compõe isso, e a gente vai alinhar para trazer mais material para os advogados. Muito obrigado a vocês, uma boa noite a todos, até a próxima. Tchau, boa Boa noite. noite, gente. Um Obrigada. grande abraço. Até logo. Me retirando. Um abraço a todos. Valeu, Lucas. Um abraço.